Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, teu lar, toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma aula para a glória de Deus, que o Senhor possa nos abençoar e venha ser uma grande bênção para a minha vida e para a tua vida também, em nome de Jesus. Mas antes, vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe, que essa aula possa ser proveitosa para todos nós, em nome de Jesus. E não esquecem, gente, convide pessoas, amigos, familiares para estar estudando com a gente, é muito importante. Vamos aproveitar esse tempo que temos, e ainda que a gente não tenha tempo, para Deus a gente pode excluir algumas coisas e ter um tempo muito especial para Deus. Eu creio que você pode, e se todos buscarem o Senhor, vão entender que todos nós podemos, porque a Bíblia diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, o melhor tempo da nossa vida tem que ser para o Senhor. Esse é o melhor tempo. Avise, fale para os amigos, convide os amigos para estarem estudando com a gente e não desista. Permaneça. Estamos só no começo, tem muita coisa maravilhosa para a gente estudar, para aprendermos juntos. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar ainda ao meu coração e ao teu coração. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te exaltar, Senhor, por esse momento que é lindo, que é precioso, que é maravilhoso, momento das nossas vidas, Pai. Fala conosco, nos ensine, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que tudo seja para louvor do teu nome, Senhor. Tudo, Senhor, aqui aconteça dentro do teu querer e da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. E o nosso coração, Senhor, possa estar quebrantado, Pai querido, e possamos estar desejosos, Deus, de cada dia mais te adorar, te exaltar e te engrandecer. Oramos, Pai Santo, e já por tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Agora sim, nossa aula de hoje, estamos falando sobre os atributos incomunicáveis do nosso Deus. E hoje o tema dessa aula é a imutabilidade de Deus. É um atributo incomunicável, só pertence a Ele, somente a Ele. Este atributo incomunicável é uma das excelências que o distingue de todas as suas criaturas. O Salmo 102 é um exemplo vívido do homem que passa, em contraste com Deus que permanece. Versículo 12 nos diz assim, Salmo 102, versículo 12 nos diz assim: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então, esse Deus, ele não muda, ele não passa, e ele permanece para sempre. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos, em seus decretos, em suas promessas. Daí, ser Deus comparado a uma rocha. Por isso é que ele é comparado a uma rocha. Quem pode mudar a rocha? Quem pode, eu decidi, eu vou pegar a rocha e vou passar essa rocha para o outro lado. Ninguém pode tocar nessa rocha, ninguém pode mexer nessa rocha, ninguém pode mudar essa rocha de lugar, né? Deuteronômio 32, versículo 4, nos diz assim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que não muda. Ele é a rocha que permanece inamovível quando todo o oceano circundante está numa condição de contínua oscilação, conquanto que todas as criaturas são sujeitas à mudança. Deus é imutável, visto que Deus não tem princípio nem fim, não pode experimentar mudança, ele é eternamente.
Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. É esta imutabilidade que faz com que Deus seja conhecido como aquele que é estável e, portanto, digno de confiança. Por isso Deus é absolutamente distinto das suas criaturas. E nesse contexto que podemos perceber a fraqueza, a dependência e a mutabilidade dos homens, em contraste com a força imutável e constante de Deus. Deus é a rocha que permanece para sempre, nunca muda, nunca se altera. O homem é pura vaidade. O Salmos 62, versículo 9, vem dizer isso. O homem é pura vaidade. Salmo 62, versículo 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Meu Deus, meu Pai. E por isso nada se compara a esse Deus que não muda, esse Deus que é perfeitamente perfeito, que passa todo o tempo. Você percebe que com o tempo, nós humanos nós vamos mudando. Não vai muito longe, né? Não vai muito longe. Tudo muda, tudo cansa. A gente muda as cores. Hoje a gente quer de um jeito, amanhã a gente quer de outro. As pessoas pensam de uma forma hoje, amanhã vai estar pensando de outro. Aquilo que a gente acha impossível acontecer, que nós nunca vamos alcançar. E a promessa de Deus que o Senhor fez hoje para nós, mesmo sabendo de toda a situação que nós estamos vivendo, Ele não vai mudar. A palavra dele não vai mudar. Mas Deus sabe que até eu chegar nessa promessa, muita coisa na minha vida vai mudar. Deus vai me mudando, Deus vai transformando a nossa vida, Deus vai limpando o nosso coração. Porque há uma promessa dele que vai se cumprir. E não é Deus que muda. E Deus não vai romper com a sua palavra. Mas Ele vai me ensinando. Ele vai ensinando a mim e vai ensinando a você a respeito de como viver na presença desse Deus que é poderoso e que é tremendo e que não muda. Há uma promessa. E a promessa dele é fiel. E Ele é fiel e não muda. E nós precisamos e vamos mudar a cada dia, porque assim é o homem. Vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. Hoje pensamos de uma forma, amanhã Deus vai nos mostrar que não é assim e vai mudando e transformando a nossa vida para a glória de Deus. Que bom que toda transformação do homem fosse para o bem, mas não é assim, né? Só o Espírito Santo tem esse poder e capacidade de mudar o meu coração e melhorar o meu coração. Então, sabendo disso, nós somos guiados por informações. Quanto mais a gente busca de Deus e aprendemos com o Senhor, mais nós vamos querer mudar. Mas também as más conversações corrompem os bons costumes, porque as informações fazem toda a diferença. Então se ocupe em ouvir falar das coisas de Deus, se ocupe em buscar mais o Senhor, para que a nossa transformação seja uma transformação que nos leve mais perto desse Deus que não muda, que é imutável e que a palavra dele é fiel e ele vai cumprir a sua palavra. Deus é perfeitamente completo em si mesmo. Consequentemente, ele não é passível de mudança. Seu ser é imutável, porque ele não tem progresso nem retrocesso algum. Deus não pode ser aumentado nem diminuído em suas capacidades essenciais. Deus, ele não dá para você dizer, eu vou aumentar Deus, porque não dá para a gente imaginar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. É muito além do que eu possa imaginar, do que eu possa medir, do que eu possa pensar. Cada dia ele vai me surpreender. Cada dia eu vou entender que Deus não é do tamanho que eu penso, que Deus não é da forma que eu imagino. Por mais que aos meus olhos e aos teus olhos ele seja um Deus tão grandioso, tão poderoso, ele é muito mais. Ele é muito mais do que eu imagino. Ele é muito mais daquilo que você imagina. Ele é muito mais. Por isso que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Nossa, Deus vai mudar para mim. Deus vai mudar. Não, Deus mudou para mim. Deus mudou porque eu fui buscar. Ele não muda.
Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus que não dá para imaginar a sua grandeza, mas quando eu procuro me informar a respeito de Deus, eu vou ficar maravilhada. E isso vai ser todo dia, isso vai ser na eternidade, o tempo todo. Não dá para medir o tamanho do Senhor, não dá, Ele é muito maior, Ele é muito maior e Ele não muda. Quem está mudando e quem precisa mudar e muito somos nós. Por isso nós precisamos conhecer esse Deus cada dia mais. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como um vestido, como uma roupa os mudará, e serão mudados, tu porém és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fins. Salmos 102, versículos 26 e 27. É assim, gente, tudo vai passar. Tudo vai mudar, vai a idade, né? Vai a idade, vai a idade, e aí vai mudando tudo, vai passando tudo, e tudo a gente vai vendo, meu Deus, o que é isso? Aí ele responde, vai a idade. Quando a idade se vai, quando o tempo vai passando, a gente vai percebendo como perdemos tempo, meu Pai. Misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia. Por isso é importante olhar para um Deus que não muda, um Deus que não envelhece, um Deus que é perfeito, um Deus que é lindo, um Deus que é grandioso e um Deus que está olhando para você, para a tua casa e para a tua família. Deus é imutável nos seus decretos. Os decretos são as resoluções que o Senhor toma na eternidade, a fim de que sejam cumpridas ou realizadas na história do mundo. Ele decreta todos os acontecimentos, grandes ou pequenos, sejam diretamente relacionados com a história da redenção ou não. Tudo que acontece em nosso mundo e em nossa vida pessoal é produto da vontade decretiva de Deus, que é imutável. Jó diz que se ele resolveu alguma coisa, ninguém pode impedir. Jó 23, 13 e 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Ou que ele deseje, isto ele fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então ninguém muda nosso Deus, ninguém muda a sua palavra, ninguém muda o seu decreto, de forma alguma. E Jó, ainda lá em Jó 42, ele diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor, ninguém muda, ninguém pode, os decretos dele, a palavra dele, o que ele determinou, nada, não existe impossível. Não existe coração duro, gente, que Deus não possa quebrar. Não existe dificuldade quando Ele te faz uma promessa. Ah, mas o Senhor me fez uma promessa lá atrás, Ele não sabia que ia estar tão difícil a vida hoje. Quando Ele me prometeu uma viagem, quando Ele me prometeu a cura, Deus não sabia que eu ia estar com essa doença que não tem cura. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Ele olha para você e Ele pode ver o passado, o presente e o futuro. É assim que Deus olha para nós. E é assim que Ele lança as promessas dEle. Nós não conhecemos o amanhã. Nós sabemos que está difícil hoje. Nós conhecemos o passado. E eu vou dizer, hein? E o passado ainda muita coisa a gente esquece. Deus não. Quando Ele te faz uma promessa, Ele sabe. Mas nós temos a impressão que, Senhor... Quando o Senhor fez a promessa, não tinha tantas dificuldades assim, não tinha tantos problemas assim, mas agora a vida está difícil, a vida mudou tanto, né, gente? Estamos no tempo onde a vida mudou tanto. Quem diria que a nossa agenda ia mudar tanto, que a nossa vida ia mudar tanto, que o nosso ritmo ia mudar tanto, que a nossa agenda ia mudar tanto, que as coisas que tinha como prioridade em nossas vidas mudou tanto que a gente achava que não ia conseguir viver sem, foi tirado tão de repente, e Deus mostrando, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa
mas ele permanece. Ele disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 125. Permanece para sempre naquele que é eterno, naquele que não muda, naquele que é fiel. Provérbios 19, 21. Deus é absolutamente imutável para ter seus planos atrapalhados. Ninguém pode atrapalhar os planos do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Vamos falar a verdade? Quantos propósitos no nosso coração que mudou tudo? Mudou tudo! A gente faz planos, quantas vezes mudou tudo? Quantos planos? Não vamos muito longe. 5 anos atrás, 4 anos atrás, quais eram os nossos planos? O que a gente pensava? Quem de nós poderia dizer o que estamos vivendo nos dias de hoje, o que já passamos, quantas coisas mudaram na minha e na tua vida? Mas a promessa dele é fiel, ele é poderoso e ele vai cumprir cada promessa na minha e na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus é imutável em seus atributos. Atributos de Deus são as qualidades inerentes ao seu ser. Não tem erro nenhum. Glória a Deus. Misericórdia, graça, justiça, a ira dele e a eternidade. Esses atributos do Senhor não mudam jamais. Não mudam jamais. Há uma eternidade esperando por nós. Às vezes pessoas dizem: não, mas isso aí era falado lá atrás, lá no tempo passado, passou tanto tempo. Há uma eternidade. Há uma eternidade que ele preparou para nós, com ele. Mas também, gente, há uma eternidade sem ele. A palavra dele é real, a palavra dele é fiel, a palavra que ele prometeu vai se cumprir. Nós temos que permanecer com o Senhor nosso Deus. A veracidade de Deus é imutável, pois a sua palavra permanece no céu. Salmos 119, versículo 89. Salmos 119, versículo 89. Vamos ler essa passagem bíblica, Salmos 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Fica firme na palavra. Fica firme na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Com amor eterno te amei. Ele fala em Jeremias 31, 3. Com amor eterno. É um amor que não acaba. É um amor que não muda. As pessoas se tornam às vezes pessoas tão ruins, né, gente? Coração tão mau. Mas ele fala com amor eterno, é um amor que não acaba, é um amor que não muda. Senhor, essa pessoa é tão ruim, essa pessoa é tão má, né? Essa pessoa, Senhor, não acredita nem que Deus existe, mas ele ama com amor eterno. É um amor que não espera nada, é um amor incondicional, é um amor incomparável, é um amor que não muda, é uma fidelidade que vai de geração a geração, é uma misericórdia que se renova a cada manhã, que é a razão de não sermos consumidos. Então, o que dizer desse Deus? Esse Deus é um Deus que não muda, esse Deus é um Deus que permanece para sempre. Ele disse que o seu nome era Eu Sou o que Sou, Êxodo 3,14. No verso seguinte, no verso 15, ele colocou-se postado fixo e todos os patriarcas e todas as gerações passando por ele. Êxodo 3, 14 e 15. Assim dirás, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é
o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Não muda. O eu sou me enviou a vós. Você é enviado por o eu sou. O grande eu sou te escolheu, te enviou. Eu tenho certeza que há uma missão, tenho certeza que Deus olhou para você, olhou para mim e tem um propósito com a minha e com a tua vida. Não é por acaso, não estamos aqui, não somos um erro, mesmo que pessoas foram geradas de um relacionamento que não fluiu, que não deu certo, pessoas que às vezes não conhecem o seu pai, infelizmente não conviveu com a mãe. Eu queria te dizer, e sinto muito forte no meu coração, você não é um erro. Você não é um erro, nós não somos um erro. Nós fomos escolhidos por um Deus que não muda, que não falha, que olhou para mim, que olhou para você e disse: o eu sou te enviou e com amor eterno eu te amei. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele é o teu Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Não deixe Satanás lançar mentiras no teu coração, porque nós fomos escolhidos por um Deus que é poderoso, por um Deus que é fiel, por um Deus que nos amou além, muito além do que eu possa imaginar. É o amor que o Senhor tem por nós. Abra o teu coração para Ele. Entrega a tua vida a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que te escolheu e a esse Deus que não muda. E é assim, esse Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus imutável. Tudo passou, gente, tudo mudou, tudo está sendo transformado, até a gente, o ser humano muda tanto, que a gente tem medo até de olhar uma foto dos anos passados. Vamos falar a verdade. Quando você pega uma foto antiga, você fala: Jesus, o sangue de Jesus tem poder, né? Porque nós mudamos muito. Agora você imagina por dentro. Então, quanto mais informação de Deus nós tivermos, quanto mais prosseguirmos em conhecer o Senhor, muito mais mudanças vão acontecer dentro do nosso coração, para ficar mais bonito, é lógico, para ficarmos melhores, para nos prepararmos para o grande dia, para o grande encontro. Gente, essa é a realidade que não vai mudar. Vem de um Deus que não muda, que a sua palavra se cumpre. Vamos todos nos achegar a Deus, vamos todos nos aproximar do Senhor. Daí dizem assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. Eu penso, é bem verdade isso, é bem verdade. Agora, ficar com Deus, só Jesus. Para morar com Deus na eternidade, só Jesus. É bem verdade que toda criatura vai ter que dar conta diante do Senhor. Mas certeza absoluta, gente, que ficar com Deus na eternidade é entregando nossa vida para Jesus. Não vai mudar, não adianta, é decreto dele, é imutável, sua palavra tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. Não adianta a gente passar pano quente nada, passar a mão na cabeça de ninguém, mas era tão bonzinho, mas não aceitou Jesus, mas não entregou a vida para Jesus, mas não quis mudar a vida, mas não teve jeito de transformar a vida dessa pessoa. Aí vem uma pessoa e diz: tá na hora de atualizar a Bíblia. Aí a gente precisa ouvir essas aberrações que dizem: se não muda fulano, vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia não muda, é imutável, é pecado a gente falar de algo tão santo, tão sagrado. É Bíblia sagrada, é a palavra de Deus, é um Deus poderoso, é um Deus fiel que tem prometido para mim e para você coisas grandes e maravilhosas. Então vamos confiar nesse Deus e vamos entregar nossa vida ao Senhor. Atributos incomunicáveis, também há infinidade de Deus, outro atributo incomunicável de Deus. Estão intimamente relacionados. Eles não são
estanques entre si. Deus é independente e por isso é imutável. É imutável porque não é alterado por nada que vem de fora, justamente porque é independente. Estas duas qualidades são possíveis em virtude de ele ser um Deus que possui infinidade. Quando falamos da infinidade de Deus, estamos nos referindo à impossibilidade de se medir esse Deus, a sua grandeza, seu tamanho. Como explicar um Deus tão maravilhoso, tão grandioso? Esse ser divino, esse ser poderoso. Há vários atributos que o homem possui e que são reflexos de alguns atributos que Deus tem. Esses atributos são chamados comunicáveis. Nós vamos falar sobre eles em seguida. Eles são finitos, imensuráveis em todos os seres humanos. Todos nós podemos medir o conhecimento, a bondade, o poder de um ser humano, mas não podemos medir essas perfeições em Deus, porque Deus as tem de um modo infinito, impossível de ser medido, averiguado em toda a sua profundeza. Contudo, a infinidade é um atributo incomunicável que nenhuma criatura pode possuir. Isso é algo de Deus, não dá para medir. Há um certo sentido em que a infinidade de Deus diz respeito a tudo o que Ele é. A sua infinidade é um atributo de todos os seus outros atributos. Nesse sentido, a infinidade qualificada de todos os outros atributos. Por essa razão, podemos dizer que a sua misericórdia é infinita, que o seu poder é infinito. Podemos dizer isso. Se renova a cada manhã. É a razão de nós não sermos consumidos, destruídos. É a misericórdia que se renova. Não tem fim essa misericórdia. A fidelidade de Deus não tem fim. É a razão, gente, nós estamos em pé. Procura outra razão que explique você estar em pé, que explique as vitórias que temos vivido dia após dia, em tantos tempos difíceis, em todo esse tempo difícil. Qual é a razão? Deus está te mantendo em pé. Deus está renovando a misericórdia dele sobre a minha vida. É necessário que isso seja falado dentro da tua casa. É necessário que isso seja pregado. A misericórdia e a fidelidade de Deus. A misericórdia que se renova cada dia e me sustenta. E a única explicação que temos é essa. A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o sustento de um Deus que é imutável, que não muda e que quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. A infinidade de Deus pode ser vista de duas maneiras. Quando vista com relação ao tempo, a chamamos de eternidade. Quando a vemos com relação ao espaço, a chamamos de imensidão ou onipresença. Quando olhamos para a infinidade de Deus em relação ao tempo, a gente vai chamar de eternidade. Quando você olha para o tempo de Deus, é uma eternidade. É a eternidade que só pertence a Ele. Quando nós pensamos em Deus em relação ao espaço, é imenso. É imenso. É a onipresença dele, que pode estar em todos os lugares, em todos os momentos. E Deus, Ele não conta tempo, Ele não se preocupa com espaço como a gente. Nós temos um tempo muito curto, nós temos um espaço pequeno, sempre achamos que podemos crescer mais e o espaço às vezes pode ser muito grande também, você não dá conta, você não domina. Deus não é assim. Deus, Ele domina o tempo e Ele domina o espaço. Ele está aqui e Ele está em todos os lugares. Por isso, não vamos, nessa mentalidade humana, compreender o nosso Deus totalmente.
Por isso é que a gente vive pela fé e agradece ao Senhor, porque o nosso tempo jamais daria para a gente viver tudo o que Deus tem para nós. Mas Ele é o Deus que te acrescenta a vida, é o Deus que aumenta o teu tempo para você viver coisas grandiosas da parte do Senhor. Ele não tem problema com isso. Nosso problema com o relógio não é de agora, mas Deus não tem problema com isso. E Ele manda te dizer que o tempo pertence a Ele e que você tem que ficar em paz. E eu preciso dessa paz, em nome de Jesus. Eternidade. A eternidade de Deus já era crida desde o começo dos nossos pais na fé. Desde o começo do nosso pai Abraão, lá na fé, nosso pai na fé, falando desse Deus tão poderoso, da eternidade desse Deus, de Gênesis, Apocalipse, estudando a palavra, nós vamos conhecer o propósito do coração de Deus um pouco, como sempre falo, não tudo. Deus não revela tudo, mas Ele se deixa revelar a muitos de que o buscam, a muitos que clamam para entender, compreender mais a sua palavra. Ele revela, Ele abre a sua palavra dentro do propósito da vontade dEle. Naquilo que Ele entende que eu preciso saber e que você precisa saber. Então nós temos um Deus que preparou uma eternidade. E isso Ele fala de Gênesis, Apocalipse. Você vai entender que o coração de Deus é preparar algo muito grande para uma morada eterna, minha e tua com Ele. Então ame esse Deus. Vamos ler Romanos 16, capítulo 16, versículo 26. Romanos, livro de Romanos 16, nos diz assim: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. É uma eternidade que ela tem que ser vivida pela fé, gente. A minha vida tem que se mover pela fé. A fé que eu encontro estudando a palavra, estudando as escrituras, eu vou alcançar essa fé que vai me fazer acreditar nesse Deus que é eterno e que está trazendo a eternidade para mim e para a sua vida com Ele, porque a eternidade também existe sem Deus. E é terrível, a gente não quer nem pensar. Então as escrituras sagradas, ela vai me levar a compreender cada dia mais que o Senhor me amou de uma forma que não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu sou, mas é uma graça, é um amor incondicional, é um amor que é eterno, é um amor que não muda. E que esse Deus, Ele vai insistir com a minha vida e com a tua vida até os nossos últimos segundos. Para que haja mudanças em nós. Porque Ele não vai mudar. Ele é perfeitamente perfeito. Deus não vai mudar. As escrituras sagradas não vão se atualizar. Porque já são atualizadas. Esse mundo é que está para trás. Esse mundo é que quer ficar fora dos princípios de Deus. Esse mundo é que está perdendo tempo. Então, quando as escrituras sagradas estão me dizendo que através dessa palavra poderosa, através dos profetas, o Senhor vai trazer para nós mandamentos eternos que não mudam e que vai nos levar a uma vida maravilhosa com Ele, por que não nos render? Por que não nos apaixonar cada dia mais por esse Deus que é poderoso? Antes de encerrar essa aula, que já estamos encerrando, a palavra eterno é usada em 3 sentidos diferentes. Sentido figurado, como nas expressões montes eternos. Salmos 49, no versículo 26, Salmos 49, versículo 26. Vamos ler? Salmos capítulo 49, versículo 26.
coloco aqui então Salmos 49, deixa eu ler aqui para vocês. Quarenta e nove, 26. O versículo tá errado, por isso que ele não colocou. Setenta e seis, 4. Salmo 76, 4, perdão. Salmos 76. Vamos ler o Salmo 76, versículo 4. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Salmo 76, tu és o mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Mas também aqui está assim, outeiros eternos. Deuteronômio 33, 15, vamos ler também. Montes eternos e outeiros eternos. Isso é sentido figurado, quando estamos falando da eternidade no sentido figurado. E você colocou Deuteronômio 33, 15. E com o mais excelente dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos. Então, quando o Senhor fala assim, está falando da eternidade no sentido figurado, sentido limitado, denotando a existência de algo que teve princípio, mas que não terá fim, como a alma dos anjos, dos homens e o castigo do ímpio. Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Vamos ler Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Sentido limitado e também sentido literal, denotando uma existência que não tem começo nem fim, como a de Deus. O tempo tem passado, presente e futuro, mas não é assim com Deus. Não é assim com Deus. O tempo a gente não pode determinar, somente Deus pode determinar. O tempo da vinda do Senhor, o tempo de passarmos dessa vida para a eternidade, isso é um segredo que está com Deus. É um tempo que a gente não vai entender, que a nossa cabeça não vai compreender, que é um segredo guardado em Deus. O meu tempo de partir, de estar com Ele numa eternidade, é um tempo que esse é um segredo que está com o Senhor. Eu sei de alguns servos de Deus que o Senhor revelou para eles. Meu primeiro pastor, Deus revelou para ele: daqui 3 dias você estará comigo. E ele, num culto, ele celebrava, ele pulava, ele é muito branquinho e ele ficou vermelho, muito vermelho. E a igreja, uma igreja muito pequena, a igreja estava lotadinha e a gente pulava, porque ele dizia: gente, eu não sei se Jesus vai voltar e vai todo mundo morar no céu, mas eu já estou recebendo uma revelação do céu agora, que em 3 dias eu vou estar com o Senhor. E ele pulava, e ele pulava, e ele pulava. E realmente, gente, de uma forma que no tempo a gente não entendeu, no momento nós não compreendemos, mas ficou uma revelação e que marcou a minha vida para sempre. Que intimidade era aquela, Senhor, que eu busco até os dias de hoje, que aquele homem tinha com o Senhor, de Deus falar para ele, ele celebrar. Ele pulou tanto, ele celebrou tanto. 3 dias depois, ele foi morto num ponto de ônibus por ladrões que esfaquearam ele. E o taxista que levou ele para o hospital foi testemunhar na igreja que ele dizia: Senhor, eu perdoo eles, eu perdoo eles, eu perdoo eles. Porque ele já sabia, ele tinha falado no culto 3 dias, daqui 3 dias eu vou estar com o Senhor. E ele chegou no hospital já morto. O taxista estava desviado, se converteu ao Senhor. E foi algo assim que marcou minha vida para sempre. E se você quer falar de perdão para mim,
Eu não tenho como dizer que não foi ministrada, não tenho como dizer que olha, tudo que posso fazer, nada se compara. Alguém matar ele, esfaqueou ele. Ele foi com muita dor, morreu no caminho, mas morreu dizendo: Pai, eu perdoo eles, eu perdoo eles, eu perdoo eles. E aquele taxista se rendeu, falou: nunca vi isso, eu tinha tanta mágoa de tanta gente. E ele foi o tempo todo dizendo que perdoava os ladrões, e a minha vida foi transformada. Então, esse tempo, essa existência que a gente não entende o nosso tempo aqui, é um segredo de Deus, que somente para os mais íntimos Deus pode falar. Mas essa alegria tem que estar no nosso coração. Hoje eu estava falando sobre isso, gente. Nós estamos no tempo que muitas pessoas estão sendo recolhidas, e eu choro de saudade. Eu choro, lamento ficar longe, mas há uma festa no céu que é algo que a gente não dá para comparar. Quem vai ficar chorando somos nós de saudades, mas a alegria de saber que alguém combateu o bom combate e foi morar no céu e alcançou essa eternidade que está no coração do Senhor, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Deus está nos chamando e nos trazendo ao nosso entendimento que Ele é um Deus. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus eterno, isso pertence a Ele. Ele é o dono, Ele é o Pai da eternidade. A minha vida e a tua vida está nas mãos desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus que diz: te prepara para viver uma eternidade com teu Deus, porque está no coração do Senhor, essa vida com Ele. E isso não muda, gente. Isso não vai mudar. É palavra de Deus e ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Então, alegra teu coração. E vamos buscar mais intimidade com o Senhor. E vamos pensar no céu com alegria. Vamos pensar quando as coisas estão aqui muito difíceis, muito complicado. Lembra que isso passa, que isso muda, mas teu Deus não muda. Jamais. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.